quando eu acho que a gente já chegou no teto, eles, não, daqui os caras não vão, eles aprenderam com os erros, né? E, poxa, já tivemos... Eu fiquei pensando muito ontem, foi no Braga Neto, tá? O Braga Neto consegue mandar a seguinte mensagem. Oi, estou falando da cadeia com este celular novo. O outro não dá para falar, mas esse aqui tem FaceTime, se você quiser. Eu sou o Braga Neto, tudo bem? Porra, cara, sabe aquela coisa do Tropa de Elite, 50 anos de curso, põe a bandoleira? Você é auto-escalando o exército, você tá preso, sabendo que os caras já te grampearam, sabendo que você foi pego em grampo, aí você não aprendeu? Os caras não são bons cometendo os crimes mais triviais, né? A gente não tá falando de algo complexo, a gente não tá falando de uma trama que envolve serviço secreto, espionagem, pô, deu errado. É marcar o Uber para ir matar o cara. Puta, perdemos o Uber, né? É registrar o golpe num diário. Querido diário, hoje nós vamos dar um golpe de Estado. É mandar um e-mail, @Jair Bolsonaro, aqui quem fala é o @fulano de tal. Quem sabe fizemos um golpe, qual é a ideia? Então, quer dizer, é nas coisas mais banais que essa gente se entrega, e na altura do 21 hoje de agosto de 25, cometem os mesmos erros. Eu não sei se pela sensação de impunidade eterna, né? Mesmo que não estejam impunes, veja o Braga Neto, eu não sei se porque são burros mesmo, mas sexta-feira é o prazo que o Alexandre de Moraes deu para o Bolsonaro se explicar. Você acha, professora, que pode ser que ali fique definido, como ficou definido na prisão domiciliar, que Bolsonaro rompe novamente com as medidas protetivas e seja recolhido ao cárcere de fato, ou Alexandre de Moraes vai fazer isso para criar uma tensão, mas vai driblar para aguardar setembro para não atrapalhar o julgamento? Essa parte que você falou da incompetência, que você fala, gente, as mensagens com o Malafaia tinham sido apagadas. Mas, gente, qualquer pessoa que tem um mínimo do mínimo do mínimo de conhecimento dessas coisas sabe que dá para recuperar tudo. Basicão, né? Tem formas de apagar que deixam muito mais difícil recuperar, né? É impossível, eu acho que não existe uma forma assim de apagar definitivamente. Ou até existe, mas é mais complicado. Mas existem as formas óbvias, e assim, nem isso eles sabem, né? Mas eu penso que está muito perto do julgamento, ele já está considerado preso, né? Porque ele está em prisão domiciliar, então eu acho que eles vão manter ele em prisão domiciliar com mais restrições. Então, por exemplo, ele deve restringir mais ainda a entrada de visitantes, deve restringir mais ainda o acesso dele a redes, talvez, né, sei lá, não sei exatamente, né, não sou advogada, mas imagina uma coisa assim, revistar as pessoas que estão entrando para ver se elas estão levando celulares, ou talvez proibir as outras pessoas também de entrarem com celulares, qualquer coisa desse tipo. Mas não acho que eles vão levar ele para a cadeia em regime fechado, sempre lembrando que a gente fala muito que é na Papuda, mas não será na Papuda, né? Deve ser numa instalação do Exército, mas ele, acho que não, acho que está muito perto do julgamento para tomar essa definição só depois dele definitivamente condenado com transitado em julgado mesmo. E aí eu acho que a gente vai ver ele realmente ser recolhido numa cadeia, porque não vai ficar em prisão domiciliar. Claro que ele vai alegar os problemas de saúde dele, que ele definitivamente é uma pessoa que tem muitos problemas de saúde, isso é bem visível, né? A gente percebe que a pele dele tá uma porcaria, essas barriga inchada, que tem umas horas que a gente vê que a barriga dele tá inchada, que é um negócio que só pode ser doença, né? Parece que vai ser um alien dali, né? Exatamente. E a gente percebe que ele é de fato um cara doente, né? E ele vai alegar isso para tentar ficar em prisão domiciliar. Eu acho que eles não vão aceitar. Não aceitaram para o Braga Neto, não devem aceitar para ele também. Mas acho que não vai recolher sexta-feira. Não vale a pena, sabe? É 15 dias. Comprar essa briga, ontem até eu debatia isso no grupo do DCM, porque o que me pega, né? É que a gente falou a mesma coisa da tornozeleira e o Xandão aplicou. Depois falou da prisão domiciliar e eu mesmo disse, não, o Xandão não vai aumentar o risco agora pela prisão domiciliar, vai deixar passar. Aplicou. Aí quando ele foi essa semana dar entrevista na Reuters, no Washington Post, ele disse, eu não vou recuar nenhuma decisão. Então onde é que me prende assim?
se ele não aplicar uma sanção diante de algo tão claro, fica a sensação de que recuou, né? Então, pode ser um recuo que ele aceite, é um recuo aceitável, entre aspas. Por quê? Porque é a melhora da morte aquela, né? É o cara achar que saiu por cima e daqui a pouco, né, vai de arrasta. Mas, ao mesmo passo, eu não sei se o cara não tá assim com o sangue nos olhos para ver a medição, né, mesmo do seu papel diante de sanções e coisas. Eu fico curioso. Hoje, e de novo, eu não estou dizendo que o Alexandre de Moraes vai fazer isso por essa razão. Por favor, eu acho que o ministro até hoje mostrou toda a sua habilidade técnica em não deixar as vísceras tomar conta. Ele foi alvo de tentativa de assassinato, ele foi punido pela lei do caramba aí e tal, mas ele segue reto. Mas hoje, eu acho que sim, talvez na sexta-feira seja só para ver o Bolsonaro se retorcer, né? Aquela coisa do tipo assim, a qualquer momento pode sair uma decisão, o Bolsonaro desesperado, porque não pensa que não fica. A gente viu no dia que sai a decisão da prisão domiciliar lá, a primeira que ele escapa, aquela que ele ganhou o cartão amarelo, ele estava no culto com a Michelle, ele chorou, né? Ele chorou. Então o cara fica desesperado. Então talvez seja mesmo para ver fritar. Mas que sexta-feira vai ser um dia de F5, vai, viu? Não, eu acho, o que eu penso é que ele vai tomar, sim, medidas. A gente precisa lembrar algumas coisas, né? Esse inquérito é um inquérito diferente, não é o mesmo inquérito que vai ter o julgamento em 2 de setembro, mas é um inquérito que interfere, obviamente, porque a acusação é exatamente de obstrução de justiça no outro inquérito. Então, eles não são o mesmo inquérito, mas também são coisas muito relacionadas. Eu não tenho a menor dúvida de que ele vai tomar alguma atitude, né? Ele vai ter que ampliar as restrições, porque o Bolsonaro, ele tá como uma criança mimada testando os limites, né? De repente, ele foi para um lugar. Ele é uma criança mimada que durante muito tempo todo mundo fazia tudo que ele queria, e ele não se acostumou à ideia de que existem limites na vida. E aí agora tem um adulto impondo limites. E claro que ele não lida bem com isso, porque ele não está acostumado com essa ideia, né? Sendo a figura que foi a vida inteira, né? Porque o Bolsonaro passou a vida inteira testando esses limites. Se você prestar atenção, mesmo as declarações que ele fazia no Congresso, que a gente tratava como chacota, dizer, olha que pateta, que ridículo, isso não significa nada, e significava. A gente estava errado de deixar. A gente estava errado de permitir, ele foi testando o limite e a gente foi permitindo, né? Eu digo a sociedade brasileira, né? Claro. E só que tem uma coisa que é o seguinte, que o Bolsonaro também não entendeu bem, é que o Alexandre de Moraes, outro dia eu vi um humorista chamado Matheus Buente, que é um humorista de Salvador. Ele estava falando assim, o problema é que o Bolsonaro não entendeu que o Xandão também é maluco, né? No sentido ele também é um cara que né, lembra a cena mais clássica que a gente tinha do Xandão, quando ele foi indicado pelo Temer para o STF, era o Xandão andando no meio de uns pés de maconha com um facão, cortando o pé de maconha ele, pessoalmente, né? Então ele é um cara que ele também, digamos assim, de outro lado, por um outro processo, também foi mimado e também não gosta de ser contrariado, né? E aí, só que ele tem, eu penso, né, que ele tem se controlado bastante nas decisões, ele tem medido as coisas bastante e ele tem feito uma análise política do processo. Claro que ele toma as decisões baseadas na lei, mas não existe essa coisa. Algumas pessoas às vezes falam, não, o processo jurídico tem que correr à margem da política. Isso não existe, isso é mentira. Qualquer um que disser isso, tudo bem, a sua intenção é boa, colega, mas isso não existe, né? Não tem essa. Eles não deviam fazer pressão política pela decisão jurídica porque isso é uma interferência. Nós fizemos. Nós acampamos na porta da Polícia Federal por 580 dias para tirar o Lula da cadeia. Se a gente não tivesse feito aquela pressão política ali, provavelmente o Lula estava preso até hoje. Então, não existe isso, né? Pressão política a gente faz, o lado do outro lado faz, qualquer lado faz. Então, qualquer um que tenha poder para fazer pressão vai fazer pressão. E qualquer um também saiba que nenhum juiz toma decisão unicamente pela lei. Isso simplesmente não existe, né? Todos os valores morais, todas as formas de existência da pessoa atravessam cada decisão que ela toma. Então,
Mas ele tem medido bem, eu acho, a essas formas, né? Tem uma chance? Tem uma chance. Eu não tenho a menor dúvida que sexta-feira virão novas decisões. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vai ter alguma coisa. Porque ele precisa deixar o recado de que ele não pode continuar obstruindo a justiça. E eu penso que essa coisa de ele ter o pedido de asilo escrito é maravilhoso, né? Eles fazem as coisas e guardam na gaveta de casa, mesmo sabendo. Você fala, ô colega, por que né, não mandou a Michelle levar embora? Essa história, aliás, que pouca gente está falando, dele ter depositado 2 milhões de reais na conta da Michelle na véspera, é uma coisa que também vai acabar sobrando para essa moça, porque isso vai caracterizando a participação de outras pessoas no processo de obstrução de justiça, de interferência, de tentativa de fuga. Então, isso não vai passar batido, né? Ela está ali. Também, né? Aparentemente, ela que redigiu o documento para o asilo, né? Isso também envolve outras pessoas que estavam meio que sobrevivendo ainda nessa família, né, professora? E ela está fazendo trabalho político, né? Recebe 40 mil reais do PL, do fundo partidário, para fazer política de extrema-direita, divulgando mentiras, atuando de maneira consistente para construir a figura política dela. Ela até pouco tempo não era uma pessoa da política, mas assumiu o PL Mulher, ganha um salário bem razoável, né? 40 mil reais, quem é o brasileiro que ganha isso? Para prestar serviços para a extrema-direita, para fazer a política de disseminação dessas ideias do ódio, do gabinete do ódio, da divulgação de mentiras, das falsidades. Outro dia o Renan Filho respondeu um vídeo que ela falsamente criou uma ideia lá de que não tinha uma ponte num determinado lugar, e na verdade foi o governo do marido dela que não fez. Ou seja, ela está trabalhando muito, ela tem um público. Esse trabalho dela, né, andando lá com o ex-presidiário, que é o Valdemar da Costa Neto, que foi preso, condenado, cumpriu pena, é uma pessoa cujas provas demonstravam que tinha dinheiro, né, desvio de dinheiro. O Valdemar é um político que é conhecido, provado, comprovado, e cumpriu pena porque é um corrupto constatado, né, pela justiça, não sou eu que digo, o judiciário comprovou que ele era um corrupto. E aí ela anda grudada nele aí, fazendo o trabalho político da extrema-direita, divulgando o ódio, mas receber esse dinheiro, né, que tem fontes duvidosas, porque, afinal de contas, teve as doações, mas será que, né, tem as rachadinhas, que a gente chama de inhas, mas que, na verdade, é contratação ostensiva ao longo de 30 anos de funcionários fantasmas, portanto, desvio de dinheiro público que eles fazem. Ela está trabalhando, né, na defesa do marido dela, que é um quase condenado aí, né, uma pessoa que responde por crimes gravíssimos e cada dia mais crimes, e começa a voltar aos atravessamentos, desde o cheque do Queiroz de 89 mil reais, das carpas, agora a gente vai vendo outros atravessamentos aí da participação dela nos esquemas de corrupção, de obstrução de justiça, e ela vai responder por isso certamente.